Meu irmão, vamos conversar sobre a palavra de Deus, vamos estudar um pouco sobre ela, vamos ver o que Deus tem preparado para nós hoje. Eu peço para você que você abra teu coração, que você prepare esse tempo para Ele, para que você saia daqui abastecido, saia daqui completo, satisfeito, se alimentar a tua alma, o teu espírito nessa noite. Amém? Nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Lucas. Livro de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, no capítulo 23, no versículo 33 ao 43. O livro de Lucas, capítulo 23, versículos do 33 até o 43. Eu vou ler o que você já viu aqui, que foi a crucificação. Na verdade, não é só o ênfase da crucificação, mas os dois ladrões da cruz. Tá bom? Então nós vamos ler lá. Lucas 23, capítulo 33 ao 43, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo. Se esse é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E os malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e depois a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nesta condenação? E nós, na verdade, com justiça, estamos sendo culpados porque recebemos os feitos que merecíamos. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pense você, ouvindo isso, num cenário desse, essas palavras do Salvador, Jesus. Você já imaginou? Mas aqui eu quero dar o tema para essa ministração, e não se choque com o tema, você vai entender. O tema dessa mensagem é: salve o ladrão. Salvar o ladrão, irmã? Sim, salve o ladrão. Quem é que Jesus salvou nesse dia? Quem foi o primeiro a entrar no céu pelo sacrifício de Jesus? Um ladrão. Aqui o que nós vamos falar hoje, o que eu quero que você entenda quando você ouvir a palavra ladrão, troque ela por pecador. Porque senão você vai achar que você vai ter que ir lá na cadeia salvar os ladrões. Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que Jesus
nessa situação, ele olha para a alma e não para o pecado. Por isso que toda afronta ele não deu bola. Tudo que falavam para ele ali, ele não deu bola. Mas quando ele ouviu a voz de um ladrão que decidiu crer naquilo que estava acontecendo ali, aí ele presta atenção. Você percebeu isso no vídeo? Jesus só falou quando o ladrão desejou, aceitou o que estava acontecendo naquele lugar. Jesus não dá bola para aquilo que está fora do propósito dele. Não dá bola. Pode falar à vontade. Não sei se você já leu aquele texto onde fala que levaram a mulher acometida de adultério, jogaram ela na frente de Jesus. E Jesus, olha aí, tá aí, sem vergonha, traidora, adúltera. E se você vai ler lá no texto, a Bíblia diz que Jesus olha, se abaixa e começa a escrever no chão. E alguns dizem, não, o que ele estava escrevendo, o que ele estava fazendo? Ele não estava fazendo nada. Ele só estava esperando o povo falar o que tinha que falar e acusar o que tinha que acusar. Fez uma pergunta, acabou a situação. Uma pergunta ele fez e acabou a situação. Porque Jesus, ele não olha para a acusação. Ele olha para o pecador. Ele não olha para o pecado. Ele olha para o pecador. Sempre vai ser assim. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Eu quero aqui colocar as duas faces. O ladrão da esquerda e o ladrão da direita. E você vai ver as duas situações aqui. Como um se porta e como o outro se porta. E a gente vai tentar aqui desenvolver um pensamento. E talvez a gente se identifique com muita coisa. E você vai me ajudar nisso. Olha só. Primeiro tópico, eu vou dividir isso em dois tópicos. O primeiro tópico nós vamos dividir numa seguinte frase. Estar com Jesus não é viver com Jesus. Estar com Jesus não é viver com Jesus. Tem muitas pessoas, por exemplo, lá no teu trabalho, que você está com ela, mas você não vive com ela. Porque estar é uma coisa, viver é outra. Estar é uma coisa. Amanhã você vai estar com muita gente. Mas viver, não. É com alguns que você vive. Sua família, seu marido, sua esposa, filhos. E olha só o que nós vamos meditar aqui vamos tentar dar uma profundidade nessa conversa dos dois ladrões. A minha pergunta é, por que esses dois ladrões, tendo a mesma oportunidade, estando no mesmo lugar, um decide ser condenado e o outro decide ir para o céu? Por que isso? Você começou a entender o porquê que uma coisa é estar com Jesus, outra coisa é viver com Jesus? Os dois tinham a mesma oportunidade. Os dois estavam no mesmo lugar. Os dois tinham a mesma oportunidade. Mas um decide ir para o céu, outro não. Talvez você se pergunte por que eu falei para tantas pessoas até hoje de Jesus. E poucas quiseram esse Jesus e muitas não quiseram. A oportunidade era para todos, não é verdade? Jesus, ele transforma a minha vida, transforma a tua e a de quem quiser. Porém, uma coisa é estar com, outra coisa é viver com. E esse cenário que nós vimos agora, da crucificação, é uma delas. Nós temos duas pessoas que decidem uma ir para o céu e a outra não. Olha só, a pergunta é essa. Por que talvez tantos vieram a este lugar? Tantos sentaram na cadeira que você está sentado.
Tantos ouviram as mesmas palavras? Tantos receberam as mesmas orações que você recebe? E talvez você ainda conheça essa pessoa na mesma vida. Você conhece gente assim? Pessoas que talvez você está evangelizando há tantos anos, tanto tempo. E você já deu tudo que tinha. Você, poxa, eu já gastei todo o meu arsenal de evangelização. Já falei de Jesus, já falei que Jesus pode fazer, já falei o que ele pode dar, o que ele não pode dar, o que pode fazer, quantos dias tem que vir na igreja. Já falei, já fiz tudo. E a pessoa não quer. Às vezes tinha os cafés de mulheres, a Lourdes vai lembrar disso. Por quem que eu convido? Convide pessoas diferentes. Por quê? Porque tem umas abençoadas que só vêm no café. 10 anos de igreja, elas só vieram os 10 anos só no café. Falei, não, vai atrás de outro. Tem outros ladrão aí, clamando para salvar a vida. Ah, Ivan, mas então você está selecionando pessoas? Não, eu já vou esclarecer a tua dúvida. Olha só uma coisa. O grande problema das pessoas que é um ladrão é que um confronta, você percebeu que um confronta Jesus colocando condições para crer em Jesus. O outro não. O outro simplesmente ele diz, não, eu acredito no que você está fazendo, Jesus. Põe o versículo 39 lá para nós, o Lucas 23, 39. Você vai entender já já. Para que você não entenda talvez que eu estou fazendo decepção de pessoas. Eu estou querendo mostrar para você que existe um tipo de pessoa que elas precisam que seja provado Jesus. Olha só, versículo 39. O ladrão da esquerda pergunta. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam os insultos. Insulto. Sabe quando você ouve aquele negócio assim, ó, eu até vou para a igreja, mas se Jesus fizer isso para mim, isso é um insulto para Jesus. Porque Jesus não morreu pelo que eu fiz de errado na minha vida. Jesus morreu para mim ser salvo. E aí ele fala o seguinte, ó, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e depois a nós. Quer dizer, esse ladrão ele falou o seguinte, primeiro eu quero ver se tu consegue sair daí. Primeiro me prova. Depois eu acredito. Se você fizer o que eu estou falando, aí eu acredito em você. A minha pergunta é, você crê em Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele fez, ou pelo que Ele faz? E eu tenho uma triste notícia. Se você crer num Jesus pelo qual você acha que Ele precisa fazer algo, digo para você que daqui a pouco você já não vai mais estar aqui. Porque um pai não joga um filho fora porque ele errou. Jamais. Um pai não joga o filho fora porque errou. E Deus, Ele não vai nos jogar fora. Jamais. Mas, eu não posso ter uma atitude dessa. De que Jesus tem que me provar quem Ele é. Ou Ele tem que fazer para me ver. Eu fiz a minha vida toda errada. Tudo que não devia eu fiz. E agora, para mim servir Ele, quem tem que provar é Ele. Que interessante, né? Resolve minha vida aí, Jesus. Senão nem vem com essa tua conversinha fiada aí. Você já não ouviu aquela? Às vezes a gente ouvia no batismo. Não, primeiro deixa eu parar de beber e fumar, depois eu me batizo. Eu falava, mas meu amigo, você nunca vai conseguir fazer isso, rapaz. É justamente porque você quer que isso aconteça na tua vida que você tem que. Um dos batismos, outrora, um tempo atrás, a pessoa falou assim, tá, mas eu tenho um ingresso comprado para uma danceteria. Eu falei, então tá, então leve 2 roupas. Leve a que você vai se batizar e leve a que você vai para a danceteria depois do batismo. Ela disse, não, não pode. Eu falei, não leve. Se você vai, eu não sei se você vai conseguir, mas leve. Por que eu falei isso para ela? Para ela entender. Que a gente busca Deus porque a gente é ruim. A pessoa esses dias falou para mim, não, mas eu achava que vocês... Eu falei, amigo,
Eu sou cristão porque eu quero errar menos, não porque eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu quero errar menos. Por que você está aqui? Por que você está aprendendo? Por que você tem o teu grupo familiar? Por quê? Porque você está aprendendo a errar menos. Quantas coisas eu e você já dissemos, não é possível que isso aqui eu fazia de errado. Meu Deus, Senhor me perdoa, a partir de agora eu vou mudar. Não é assim? É assim. Quando você faz isso, você não coloca condições para Jesus. Você diz, Jesus, eu preciso de ti, para o Senhor me mudar. Não é o Senhor que tem que mudar para mim entender ou querer o Senhor. Me ajuda para me mudar. Por isso, meu querido, quando esse ladrão, ele fala assim, ó, se você é esse Jesus aí que eles falam, esse Deus aí, ó, desce da cruz. Desce da cruz para se salvar. Mal sabia ele que ele era Deus, não porque ele ia descer da cruz, mas porque ele subiu. Jesus, ele era Deus não provando se ele descesse. Ele foi Deus porque ele provou que subiu na cruz para morrer por mim e por você. É aí que ele prova que ele é Deus. Por isso que ele não dá bola para essas situações. Por isso que ele não deu ouvidos para essa conversa. Se ele desce, ai de nós. Se ele desce para provar, ai de mim e de você. Onde nós estaríamos agora? Muitas pessoas você vai ter contato de evangelização até hoje. E algumas você vai ouvir, tá, e aí? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Eu quero aqui compartilhar com você algo que eu aprendi. Todos nós temos o dever, isso é dever, de pregar o evangelho a toda criatura. Né? Aceitamos um Jesus que salvou a nossa vida e agora a nossa obrigação, mas não é uma obrigação de peso, é uma obrigação de alegria, de poder dizer, rapaz, tem jeito para a tua vida. Deixa eu apresentar para você aquele que restaurou a minha história. E aí você prega o evangelho de salvação para essa pessoa. Mas o que acontece? Por muitas e muitas e muitas vezes, a gente pregou um Jesus que resolvia situações. Não é assim? Ó, vamos lá na igreja que você vai ver que tua família vai, já na hora, vamos lá que, né? Amanhã você vai ver, vai cair dinheiro na tua conta, você vai ver, ó, vamos lá, amanhã está curado, e tal, e tal, e tal. E às vezes com uma boa intenção, porque você viu esses milagres acontecer na tua vida e na vida de outros, e você quis, de uma forma talvez, né, ansiosa, né, querer mostrar para a pessoa. Mas eu digo para você, meu irmão, não venda Jesus como uma assistência técnica, de pessoas que erraram a vida inteira, e que Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não morreu porque eu tenho dinheiro na conta ou não tenho. Jesus morreu para que eu seja salvo. Você entendeu? Eu e você ministramos o evangelho. Mas ele não resolve a vida financeira? Resolve. Só que daí existem as duas coisas dos dois ladrões. Você quer mostrar um Jesus que resolve isso ou que salva? Se você mostrar um Jesus que resolve a vida financeira e ele não resolver a vida financeira de que você prometeu para a pessoa, ela vai ridicularizar tanto você como Jesus. Você entendeu? Qual que é a nossa mensagem? Jesus é o Salvador. Jesus morreu por mim e para você, para que a gente não fosse condenado. Eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho é as boas novas. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu pelos teus pecados, sabia? Se você receber, você pode ser salvo. Eu quero apresentar um Jesus, que onde foi falado aqui, um Jesus pessoa. Então cuide, quando você for apresentar esse Jesus como uma assistência técnica, como aquele que resolve só problema. Porque tem muitas pessoas que vieram aqui, e Deus foi tão misericordioso que resolveu na primeira. E não estão mais aqui. Se eu não conhecer um Jesus pelo que Ele é,
eu só vou voltar a visitar ele quando eu precisar. Olha só. Triste a vida de uma pessoa que recorre a Jesus quando precisa. Como é que está o armário aí, marido? Está meio mal de comida. Vamos no mercado? Vamos comprar o que a gente precisa? Como é que está a vida aí? Ai, está difícil. Ai, está ruim. Lembra daquele crente chato que falava na igreja lá que talvez aí Deus pode restaurar a família? Vamos ver se dá certo. Pregue Jesus como um Salvador. E aquele que receber Jesus como um Salvador, vai receber todas as outras coisas que vêm com o Salvador. É assim que funciona? É assim que funciona. Meu irmão, a cruz ela foi feita para resolver o meu problema de eternidade, não o meu problema da terra. O problema da terra, ele é misericordioso para me ajudar. Mas nada poderia fazer com que eu resolvesse meu problema da eternidade, se não fosse Jesus. Então, quando você ministrar o evangelho a alguém, quando você for pregar o evangelho a alguém, fale para ela sobre a eternidade. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de falar do evangelho. Eu falo, cara, quantos anos de vida você acha que tem? 60, 70, 100, 120? Sei lá. Mas a tua eternidade é maior do que esse tempo, sabia? Sabia? Você já decidiu onde é que você vai passar? Esses dias atrás, um casal de amigo meu, nós estamos planejando uma viagem e tal, assim, e tal, não sei o que tal. Falei, você já programou a tua viagem eterna? Aí ele, que viagem eterna, Ivan? Sai para lá, que negócio é esse? Eu não quero morrer. Falei, não, eu também não quero. Mas se você entender qual que é essa viagem eterna que eu estou te falando, você não vai morrer, você vai viver, rapaz. Entenda. Eu quero te apresentar o Salvador. A maior agência de turismo, Calvário, que vai levar você a uma eternidade com o teu Criador, que jamais você sofrerá o que você sofre hoje. Que conversa é essa? E aí nós desenrolamos um papo ali. Entenda, meu irmão? A tua mensagem é Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador. O pacote vem junto. Mas pega isso para você. Pregue Jesus como um Salvador e deixe o pacote ser uma surpresa para ele. Daqui a pouco você vai ver, eu sabia. Rapaz, aconteceu um milagre financeiro lá na minha casa, depois que comecei essa tua igreja. E aí você vai dizer, aí, ó. Se não aceitou o Salvador, então essas coisas é um presente dele. Entende? Quando as pessoas entendem quem é o Salvador, elas vão ser surpreendidas com os presentes que o Salvador vai dar. Você está entendendo? Até agora? Amém. Glória a Deus. Sabe qual que é uma das diferenças muito interessantes desses dois ladrões? Qual que foi a frase que Jesus falou para o segundo ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é isso não é essa frase que ele recebeu? Foi. Qual foi a frase que o ladrão da esquerda falou? Se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e depois a nós. Sabe qual que é uma das duas diferenças aqui que eu olhei e eu fiquei muito abalado, na verdade? Foi que um queria ir para o paraíso com o Salvador. O outro queria ir para o paraíso sem o Salvador. Um só queria ir para o paraíso. Salva-te a ti mesmo, depois você me salva. O outro não, eu disse, olha, lembra de mim, porque você vai, mas eu quero ir contigo. Olha que profundo isso. Você quer ter um paraíso na terra na tua vida? Decida ir atrás do Salvador. Pregue as pessoas do Salvador. E esse Salvador vai fazer a vida delas um paraíso.
assim como faz a tua. Você entendeu, meu irmão? Não queira ir para o paraíso sem o dono do paraíso. O Senhor Jesus, Ele é o meu e o teu Salvador. Amém? Vamos para o outro tópico. Uma das outras coisas também, meu irmão, que eu achei muito interessante, vendo a história de Judas, eu não sei se você já leu, mas é legal, leia para você conhecer. A Bíblia diz que Judas entrega Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Judas entrega a Jesus por 30 moedas de prata. E aí quando chega aquela cena, né? E Judas leva o pessoal lá para prender Jesus, ele chega diante de Jesus e ele dá um beijo, né? Em Jesus, e aí Jesus fala, amigo, o que você tem para fazer aí? Faz logo. Jesus já tinha alertado, né? Faz logo. E aí ele fez e tal, e aconteceu toda aquela situação, e ele recebe as 30 moedas de prata. Só que depois ele tem um remorso no coração dele, e ele quer devolver essas 30 moedas. Só que daí, agora, o que acontece? As pessoas que pagaram ele disseram, não, isso aí é problema teu agora. Esse dinheiro aí que você vendeu Jesus, agora, meu amigo, o peso é teu, se vira, pega teu aí. E sabe para que serviu esse dinheiro que Judas vendeu Jesus? Serviu para comprar a sepultura dele. Na Bíblia está dizendo que existe um lugar, Campo de Sangue, né? Campo de Sangue, o nome do lugar onde o Judas foi enterrado. Comprado com as 30 moedas de prata que ele vendeu Jesus. O mais absurdo aqui, o mais triste é de ver, é que tem um monte de gente vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Vendendo pelo trabalho, vendendo pela falta da família, vendendo por tantas outras coisas, dando preço nas coisas. E depois sendo sepultado por aquilo que elas compraram. Irmão do céu, isso não é mensagem para agora. Isso é uma outra mensagem. Mas esses dias atrás, tempo atrás, eu sentei num restaurante, um negócio acontecendo durante o dia, a hora que eu sento, aquela frase, né, o homem gasta a sua saúde atrás de dinheiro. E depois gasta o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Gente, aquilo foi uma cacetada. Uma paulada. Digo, meu Deus do céu. Quantas vezes talvez eu digo, não posso ir para o culto porque eu tenho que trabalhar. E aí, às vezes eu sou sepultado no trabalho. Não aguento mais trabalhar, não consigo mais, estou depressivo. Aí é outra mensagem. Você entendeu, né? Isso vamos fazer em outro dia. Mas vamos para o outro. Vamos para a parte boa agora. Vamos para a parte do ladrão que desejou o plano de salvação. E aqui, que isso aqui contribua para o teu tempo de evangelização e para aqueles que você já está falando de Jesus. Saiba que se existe uma coisa que você está fazendo que está agradando a Deus, é quando você fala do plano de salvação. Você pede respostas para tantas coisas, mas uma você não precisa nem pedir porque é verdade. É alegria no coração de Deus. Falar do Evangelho de Cristo. Falar do Jesus Salvador. E aqui no segundo tópico nós vamos colocar então o nosso tema. Salve o ladrão. Por que eu coloquei salve o ladrão? Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Para que eu e você venhamos salvar os ladrões que estão em nossa volta. Os pecadores. As pessoas que ainda não conhecem esse Evangelho. As pessoas que ainda não tiveram oportunidade de salvação. Então é esse ladrão. É teu vizinho, teu companheiro, teu familiar, sei lá. Então nós vamos entrar nesse tópico. Salve o ladrão. Vamos meditar agora nesse ladrão que agarrou a oportunidade e ele foi salvo. E ele teve uma das maiores notícias da terra. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A maior notícia que eu e você poderíamos ter foi a que Deus deixou bem claro. Jesus deixou bem claro. Eu vou para o meu Pai.
preparar um lugar. E depois eu volto buscar vocês. Que coisa linda. Por que Jesus não voltou? Porque Ele está preparando um lugar para nós. Essa é a maior notícia. E vai chegar um dia em que você vai ouvir as trombetas tocar. E vai chegar um dia que você vai ver aquela multidão de anjos. E o próprio Jesus vindo com poder e glória. Esse vai ser o nosso dia. Isso é o que nós esperamos, meu irmão. Isso é o que nós esperamos. Então vamos meditar sobre esse ladrão. A pergunta é a seguinte, e aqui eu quero instigar um pouco de misericórdia em você. A pergunta é a seguinte: ali esses dois foram condenados não porque roubaram, mas com certeza porque fizeram muito mais coisas. Que não era só porque roubavam que ia para a cruz, mas tiveram muitos delitos. Um deles fala, né? Nossos muitos delitos. E eles estavam ali naquela condição. A pergunta é: você acha isso justo? Você acha isso justo? Um cara que fez a mal a vida inteira para tanta gente, de repente do nada você salva? Você acha que é justo? Você acha? Então vamos simplificar aqui. A Cheryl lá, olha lá, abraçando o filhinho. É justo aquela criança ser salva? É um anjo, né? Muitos vão falar, olha, ele é inocente. É justo? Mas eu pergunto, ô Cheryl, tu daria a tua criança, o teu filho, por esse ladrão ali? Por que não? Se Deus deu o filho dele. Entenda uma coisa, a nossa mente, ela trabalha com meritocracia. Meritocracia. Você não merece, isso não merece nem salvo. Isso não merece. Porque nós não entendemos a graça de Deus. A graça de Deus, a Bíblia diz que é um favor imerecido. A minha pergunta para você é o seguinte: e você merece? E você merecia? Eu merecia, porque você não sabe o meu coração, como eu era. Sempre fui uma pessoa digna. Foi. Uma vez eu trabalhava numa empresa de ônibus e eu estava lendo a Bíblia assim, o ônibus andava, e eu lendo, e ele, vai, até quando que essa palhaçada aí? Me lembra até hoje as palavras. Você acha que agora você é mais crente, você acha que você é mais de Deus do que eu? Eu falei, não, mas eu não acho nada, só estou lendo aqui. Ele disse, tá, e daí também você acha que é só você que vai para o céu? Eu falei, mas por que você está falando isso, cara? Não, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, se não tiver céu para mim, vai ter para quem? Ele falou isso. Eu falei, você é modesto, né? Eu falei, mas e a tua mulher que você trai, como é que faz? Você não bebe, você não fuma, mas você tem um amante. E aí, como é que faz? Aí acabou a conversa. Você entende assim, ó, a gente recebeu algo de Deus chamado graça, um favor imerecido. Nós não merecíamos ir para o céu, gente. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos tudo que Jesus fez na cruz. Jesus era santo, puro, santo. Decide dar vida para um monte de gente ruim, pecadora, enrolada, problemática, sem amor, sem compaixão de ninguém. Quando ele olha para mim e para você, ele diz, olha aí, ó, deu certo, pai. Aquilo que nós combinamos deu certinho. Está lá, ó. Estão lá. E daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente. Olha que glória. A oportunidade do ladrão que você e eu aproveitamos. Jesus foi um homem na terra, né? Que ele constrangia com amor. Ele constrangia com amor. Você nunca vê Jesus apontando. Você sempre vê Jesus amando, perdoando, declarando, salvando, curando, batizando e tantas coisas. E sem jamais jogar na cara de alguém o que ele fez ou deixou de fazer.
Sempre você vê ele. Não, mas cadê teus acusadores? Não sei, foram embora. Eu também não te condeno. Você é livre. Você é perdoado. Tantos, né? Tocaram em mim. Um monte de gente tocou. Não. Tocaram em mim de um jeito diferente. Saiu poder aqui. Quem que foi? Foi essa aí, ó. Você está curada, foi perdoada. Jesus sempre constrangendo com amor. Vou contar o testemunho de Salomão aí, ó. Só um pouquinho. Não vou contar os testemunhos, só vou contar uma situação que Deus me fez lembrar quando eu estava montando essa ministração. Pensa num homem que demorou para vir para a igreja. Ou é homem ruim para aceitar, ou ladrãozinho ruim para aceitar. Esse ladrão aí, olha, demorou para entender. Mas enfim, veio. Um dia me liga, posso ir na tua igreja? Eu digo, você que não gostava de igreja, agora está querendo. Lembra, né? Vamos lá. E aí vai na igreja e Deus fala com ele, e depois precisava conversar com você. Vamos conversar. Vamos jantar? Vamos jantar, vamos conversar. Gente, eu confesso para vocês, eu só vi aquela boca fazendo assim, ó, eu não lembro de nada do que ele falou. Não lembro de nada. Nem o que, porque eu fiz. E não só isso. Tá, e daí? E lembra não? Mas você não entende. Mas foi isso. Eu fiz isso aqui, ó. E bababá. E eu me lembro no final da conversa, falei para ele, tá. E daí? Não foi? Foi e daí, cara? Você fez tudo isso? Interessa que o meu Jesus que salva pode curar você, perdoar você. Está aí o homem. Jesus sempre constrange com amor. Jesus nunca aponta o defeito. Por isso que o ladrão, talvez ele tenha problema em chegar em você. Mas se você olhar esse ladrão com o olhar que Jesus olhou ele na cruz, ele vai querer ouvir o que você tem para falar, sentir o que você sente e ir para onde você vai. Pode ter certeza, quando esse ladrão for constrangido pelo amor de Deus, esse pecador, por você, ele vai ouvir o que você tem para falar, ele vai desejar ter o que você tem, e ele vai querer ir para onde você vai, que é para o céu, para o paraíso. Pode falar, sem condenação, porque o diabo já está condenando ele. O diabo já joga na cara dele todo dia, que ele fez o que ele deixou de fazer. Na minha e na tua ele já faz isso, não é? De vez em quando ele vem lá, ai aqui ó, mas tu não sei o quê. Sai daí, catinguento, nojento. Ele vem. Saiba de uma coisa, constranja as pessoas com amor. E você vai ver que elas vão se interessar pelo que você tem. E aí deixa o Espírito Santo fazer o resto, que daí é com ele, não é com você. Você só fala do Evangelho. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Jesus amou tanto o ladrão que ele não olhou o peso do pecado, ele olhou o valor da alma. Ele não olhou o preço do pecado, ele olhou o valor da alma. O preço do pecado do ladrão foi uma cruz, mas o valor da alma foi maior. Isso que Jesus viu, o valor da alma. A salvação não custou nada para o ladrão, mas se não chegasse no ladrão, o ladrão não seria salvo. Eu e você precisamos fazer chegar esse evangelho aos muitos ladrões que tem em nossa volta. Faça chegar, porque nem todos vão ter a mesma oportunidade. E aqui eu quero fechar. O pessoal da música pode subir. Fechar com algo que Deus trouxe na minha vida.
em relação a isso. Uma lembrança. Nós estávamos uma vez no hospital fazendo um trabalho de evangelização. E, gente, eu não gosto de hospital. Não gosto. Mas quando eu estou lá, eu não consigo estar lá sem fazer pelo menos uma oração por um monte de gente. Eu vou, me enfio, entro fugido, eu dou um jeito. E quando eu lembrei dessa situação aqui, de que o ladrão, ele só teve segundos, minutos, para mudar toda a eternidade dele, Deus trouxe uma lembrança minha de uma situação que aconteceu no hospital. Porque eu sempre pergunto para Deus o seguinte: Deus, me faz entender com aquilo que eu já vivi, né? Quando você assiste um vídeo desse, não fica mais claro muitas vezes para você? Quando você tem uma experiência assim, que você consegue colocar a palavra de Deus, você diz, poxa, entendi. Então eu sou muito assim, eu preciso que Deus me mostre algumas coisas com o meu dia a dia. E eu falei para Deus, tá, pois é, esse homem andou ali, né? Ali para se salvar. Já aconteceu comigo, meus irmãos, aconteceu comigo já. De orar, ir lá e declarar cura, e aleluia, e tal, e Deus cura, e de repente a pessoa ligar, e você com aquela alegria foi curado. Ela disse, não, morreu. Morreu. E aí você, ai meu Deus, Deus não fez o papel dele. Claro que fez. Estava só esperando alguém para salvar. Foi embora, foi salvo. A vida inteira esperou um momento e não perdeu o momento. E nós estávamos no hospital naquele dia e fomos orar por uma família. E as mulheres já falaram do hospital, vocês não tocam em ninguém, vocês não vão em lugar nenhum, vocês só vão lá, fazem o que vocês têm que fazer e pronto. Então tá bom. Só que na passada do negócio, meu irmão do céu, é triste demais. Você conhece o hospital. Você vê um gemendo, um chorando, um quebrado, outro aleijado. É triste demais. E para mim aquilo ali me dá um negócio. Eu não consigo, sabe? Eu preciso parar, conversar com alguém, orar, fazer uma coisa. E quando eu estava passando assim, uma família tinha saído de um isolamento. Um isolamento que tinha um senhor. Essa família saiu dali e foi embora. E nós saímos lá fora, eles pediram para a gente sair, não sei se era por causa do isolamento, sei lá. Não sei também que doença que ele tinha. E eu me lembro que essa família estava conversando, tá, e agora? E agora? Ele não vai resistir. Falaram que ele não vai resistir, falaram que talvez ele não vai hoje à noite e tal. E gente, só por ter sido Deus ali, porque não tem outra explicação. De repente, do nada, sumiu aquelas enfermeiras tudo. Abriu uma fresta na porta. Que eu dei de cara justamente com aquele senhor. Ele estava em uma área de isolamento, assim, com umas cortinas. E eu não sei dizer para você, mas eu só enxerguei o olho dele. Só o olho. Lá no fundo. E eu olhei para um lado, eu vi que não tinha ninguém. Olhei para o outro lado, vi que não tinha ninguém. Eu digo, é agora. E saí numa corrida, meu. Até lá naquele... Eu não sei se aquela doença que o cara tinha era contagiosa, se não tinha. Eu não sei de nada. A única coisa que me levava era a compaixão daquele homem e daquele olhar que clamava, gente. Quando eu cheguei perto dele, ele fazia assim... E chamava. Parecia que ele queria chamar, parecia que ele estava desesperado, sabe? Clamando pela vida. E eu fiz uma oração com ele ali, meio chorando, meio por causa da situação que estava muito feia. E a única coisa que me marcou foi aquele olhar tão profundo que penetrou lá dentro do meu coração, sabe? Eu não sei se aquele homem era um bom pai, eu não sei se aquele homem era ladrão, se era bandido, o que ele era, eu não sei de nada. Eu não sei o que ele era. A única coisa que eu sei é que ele era uma alma. E que talvez o último fôlego que restava foi o fôlego que fez ele garantir a eternidade com Jesus. E a única oração que eu fiz com ele foi uma oração de confissão, aonde ele apertava a minha mão para dizer sim, que eram os reflexos que ele tinha, e só. Meu querido, eu saí da porta e eu ouvi o ti, sabe aquela máquina que para? Que sensação horrível, mas prazerosa ao mesmo tempo. Eu só vi aquele negócio parar. A notícia lá fora foi essa: faleceu. Mas no meu coração a alegria de que ele está com Jesus.
último momento, último instante, último fôlego. A minha e a tua compaixão é essa compaixão que não olha o pecado, mas que olha o pecador. Você entendeu essa mensagem, meu irmão? A minha oração nessa noite, vamos colocar de pé. A minha oração nessa noite é a mesma que eu faço todos os dias, meu irmão. Se tem uma coisa que eu oro, que eu peço para Deus, é isso. Que Deus nunca deixe apartar de mim a misericórdia pelo perdido. Que Deus nunca deixe apartar de mim o socorro pelo necessitado. Sabe por quê? Porque você é muito abençoado. Porque Deus tem te dado em abundância. Porque Deus tem feito você viver coisas que você nunca viveu. Porque Deus fez você experimentar coisas que você até hoje nunca experimentou. E é por isso que eu e você temos a obrigação de repartir com os outros. De identificar a situação. De ser misericordioso. A gente tantas vezes ouve e lê que a maior dádiva é o dar do que o receber. E se Jesus está fazendo isso conosco, é porque Ele espera que o nosso coração seja um coração bondoso e misericordioso. Não só para dar, muitas vezes, o que a pessoa precisa, né, para a sua necessidade física, mas principalmente para a sua vida eterna. Eu e você temos o Evangelho que sara. Eu e você temos o Evangelho que salva. Eu e você temos o Evangelho que perdoa. Então, por favor, meu irmão, aonde quer que você esteja, não perca os olhos do ladrão. Salve o ladrão. Salve o ladrão. Salve o ladrão.